Que a bendita graça e a gloriosa paz de Cristo Jesus continue reinando em vossos corações. Eu convido vocês, aproveitando que os irmãos estão de prontidão, a abrirem mais uma vez a Escritura Sagrada, no profeta Isaías, capítulo 40. Nosso irmão fez uma leitura inicial e nós só queremos aqui agora recitar com vocês o versículo 27, o versículo 28, o 29, o 30 e o 31. Profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 27. Já está na tela também para os irmãos que não estão com a Bíblia. Acompanhe então a leitura sagrada que nos vem nesses termos. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mesmo os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e jamais se cansam. Amém. Você pode tomar o assento. Meus irmãos, eu quero externar a minha alegria imensa de estar aqui nesta igreja amada, glorificando e bendizendo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Criador, o Pai, aquele que mediu as águas da terra na concha de sua mão, que tomou os limites do universo a palmos e que pesou a terra, as colinas, as montanhas e os outeiros em uma balança. O Criador bendito e seu divino Espírito Santo, a Ele adoramos na noite desse dia, em congregação, juntos, celebramos o seu nome eterno, por tudo que Ele é. E oro ainda, em espírito de oração estou, para que a nossa vontade, o nosso querer e o nosso desejo também, corrompidos pela queda, possam estar fitados nesse momento apenas para a palavra do Senhor, que nada mais atraia nossa atenção, que o louvor que acabamos de ouvir se torne uma realidade em nossa vontade e nosso desejo, que como o salmista Davi, possamos pedir uma única coisa: estar na presença de Deus, para contemplar a formosura da sua face e aprender no seu templo. Que queiramos somente o Senhor nesse momento. E já entrando na exposição da palavra, a Bíblia está aberta, acredito que ficará aqui na tela também, pode ficar até no versículo 31, se os irmãos puderem colocar. O culto, basicamente, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte onde nos achegamos diante do Senhor e apresentamos diante dEle nossa adoração, o nosso louvor, a nossa prece. Então é o momento em que falamos com o Criador e expressamos a nossa adoração. E a segunda parte, que também é
muito importante, a primeira é importantíssima e a segunda é de extrema importância. É o momento em que a Bíblia está aberta, a palavra de Deus está aberta, e ela significa o quê? É o momento em que Deus está falando conosco. Não que Ele não tenha falado nessa primeira parte, eu tenho certeza que você, como eu, fomos tocados aqui pelos louvores entoados à santidade do Altíssimo. E nesses louvores que entoamos ao Senhor, Ele, o Espírito, já falou conosco. Mas agora, a palavra está aberta, é o momento de Deus falar com o seu povo. A primeira parte, basicamente, nós já nos expressamos, agora é a hora de ouvir. E aí, pondere os irmãos, o que é mais importante? Deus ouvir o que temos para dizer ou nós ouvir o que Ele tem para nos dizer? Eu acredito que é mais importante ouvir o que Deus tem para dizer. Até porque o que você precisa, a sua necessidade, Ele já sabe. Sem você abrir a boca, Ele já conhece. Então ouçamos o que o Senhor tem para nós. E o tema dessa noite chama muito a atenção: renovados, fortalecidos, com propósitos. E o texto que nós lemos aqui é um texto que vem de uma batalha enfrentada pela nação de Israel. O texto surgiu após um turbulento período de juízo e de acerto de contas. Interessante que eu li o versículo 27, porque ali nós não encontramos na boca do povo um cântico de louvor, um cântico de ação de graças. Pelo contrário, nós encontramos no versículo 27 queixa e lamento. E eu vou ler aqui de novo para você recordar. Deus vai dizer: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? E aí vem a queixa: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Então essa expressão, essa oração, essa queixa, essa reclamação, traz para nós o estado interno em que o povo se encontrava. Haviam passado por vergonha, desprezo, frustração, obrigado, querido, exaustão extrema. O cativeiro parece que anulou o sentido e o propósito do povo de Deus. Depois de atravessarem o cativeiro, parece que eles ficaram sem um propósito, perderam o sentido da vida, parecia o fim, terminou tudo, o que nós faremos? Mas aquilo que parecia o fim, na verdade, era só um tratamento de Deus. Aquele que escolheu Jacó e a sua descendência, estava, na realidade, tratando seus filhos, e eles não estavam entendendo o tratamento de Deus. Eles estavam no processo de reabilitação, deveriam aprender a andar novamente, como filhos do Altíssimo. Com quem nós aprendemos a andar? É uma pergunta que eu faço. A criança, quando de colo, pequenininha, ela aprende a andar com seus pais. E quando nós crescemos, é comum na família alguém dizer: olha, você anda que nem seu pai, olha o jeito de você andar. E eu volto a perguntar: com quem você aprendeu a andar? A Bíblia, em Gênesis, traz um personagem chamado Enoque, e ele viveu 365 anos, e em todo o tempo de vida, o texto vai dizer: e andou Enoque com Deus.
com quem você aprendeu a andar. Se andamos com Jesus de Nazaré, nós também ficamos parecidos com Ele. O apóstolo João vai dizer: se alguém diz que estar nele, deve também andar como ele andou. É aprender os passos, é segui-lo. Há uma frase humanista que nós costumamos usar no dia a dia, e ela não é de toda errada, mas ela traz o que o humanismo pretende incutir, que o homem seja o centro de tudo. E às vezes nossos filhos saem de casa e nós dizemos assim: que Deus te acompanhe. Costumamos dizer essa frase, que Deus te acompanhe, mas lendo a palavra de Deus, a frase ficaria melhor organizada e arrumada. Isso pelo prisma do Espírito Santo, pela correção da terceira pessoa da Trindade, seria: meu filho, acompanhe o Senhor, ande com Deus, siga os passos do Messias, acompanhe Yeshua. Essa deveria ser a expressão mais adequada. É nós que seguimos o Cordeiro, é nós que estamos indo, seguindo o Senhor. Ele vai adiante do seu povo, Ele não vai atrás de nós. Então somos nós que temos que acompanhá-lo. E todo esse processo estava servindo para devolver ao povo o propósito de povo de Deus. Eles haviam se perdido no caminho, mas Deus estava trabalhando. Era um processo de reabilitação. Talvez eles sofreram um AVC severo, e agora o Senhor tomava-os pela mão e caminhava com eles novamente. Estavam aprendendo a andar. Há pessoas aqui da área da fisioterapia, uma irmã querida, e quando a pessoa está nesse processo de reabilitação, ela precisa de apoio, de ser tomada pela mão, de passar por todo um processo de reaprendizagem. E o Senhor vai tomar-nos pelas mãos para que possamos caminhar. E nós vamos, depois desse processo, nunca mais querer andar sozinhos, mas vamos cantar com mais firmeza e com mais constância o hino 33, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. É Ele que segura a nossa mão. Há um hino muito glorioso, que eu escuto cantar e eu vibro, mas se nós buscarmos maior precisão, talvez deveria mudar também. O hino é segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, mas quem está em processo de reabilitação não tem força muscular. E se eu segurar a mão de Deus, o que pode acontecer? De soltar. Você que é pai, que é mãe, quando você vai atravessar a rua com seu filho pequeno, é ele que segura a sua mão ou você que segura a mão dele? É você que segura a mão dele, como garantia de que ele não irá soltar no meio da avenida, no meio da rua. E é isso que a palavra de Deus fala: eu te tomo pela mão direita, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te ajudo e eu te sustento, e eu te digo: não tenha medo. Estamos em um processo de reabilitação. Deus quer nos devolver o propósito da vida. E está aí no versículo 31. A primeira lição do versículo 31. Qual é a primeira lição? Os que esperam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, a primeira lição que nós aprendemos é esperar. E esperar aqui significa confiar
no Senhor, depositar nele toda a esperança. E eu vejo muitas pessoas que não confiam totalmente em Deus. A confiança parece que é uma confiança partida, é uma confiança medida. A pessoa não consegue confiar completamente em Deus. Ela vai para o joelho, mas orando, ela já está pensando, eu tenho um amigo assim que pode me ajudar nesta questão, eu vou ligar, eu tenho o telefone, eu tenho o contato do advogado que pode me esclarecer no assunto, eu tenho aqui o número do assessor que vai me ajudar, eu tenho aqui o contato de fulano e ciclano, eu tenho aquele recurso guardado na conta bancária que poderá suprir. Meus irmãos, isso não é confiar totalmente no Senhor. A extrema confiança em Deus joga fora todas as outras confianças. Quando dobramos os joelhos, é só no Senhor que devemos colocar a nossa confiança. Talvez algum dos irmãos agora fale, mas o Senhor não usa pessoas para ajudar? Sim, Deus pode usar pessoas. Você falou e pensou bem, se assim pensou, mas é Ele que usa. O que não pode é atropelar o processo. O que não pode é eu ir à pessoa e forçar a barra. Eu preciso clamar ao Senhor, porque o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então não me cabe dizer, Gabriel, venha me ajudar nisso, Miguel, faça isso por mim. Não, eu vou ao Senhor, porque Ele dará ordem aos seus mensageiros. A ordem não passa por mim, o comando não passa por mim, eu não sei quem ele vai me ajudar. Na minha cabeça, às vezes, eu acho que é fulano tem mais traquejo para me ajudar, mas às vezes o Senhor vai usar uma viúva pobre, alguém desprovido de tudo, para mostrar que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Criador do céu e da terra. Precisamos passar por essa reabilitação. Há muita gente cercada de advogado, nada contra. Precisamos. Não há problema de você ir ao médico, não é contra isso que estamos dizendo. Asa inverteu tudo. Ele buscou os médicos e não confiou no Senhor, como deveria ter sido, pela arrumação do Espírito Santo. Confiar no Senhor e então sim buscar os médicos. Essa é a ordem. Esse é o caminho. Provérbios 3:5. Há um texto que Salomão coloca, eu acho muito interessante, porque lá ele dirá, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, ou não te estribes em tua própria sabedoria. Parece que há níveis de confiança. O quanto você está confiando em Deus, irmão? O quanto você está confiando em Deus, jovem, irmã, ancião? Qual é a medida da nossa confiança? De que forma Deus agirá? O texto é claro, confie no Senhor de todo o seu coração. Esperar também implica paciência. Como estamos esperando? Recordei de um irmão há pouco que relatou numa igreja que foi visitar uns irmãos e uma agitação na casa, uma gritaria, todo mundo agitado, e de repente ele ficou muito irritado com aquilo. Ele se levanta e ele chamou a atenção, fulana,
Ciclano, nem parece que vocês foram criados no caminho do Senhor. Nem parece que vocês são filhos de irmã de oração, de presbítero na igreja. Esqueceram-se da lição do Senhor. É esse o comportamento que Deus espera de vocês? Queixa, agitação. Então, a espera também implica paciência. Não devemos ficar agitados, ansiosos, nem agir precipitadamente, mas esperar pacientemente. Ninguém gosta de esperar. A espera gera incerteza. A espera gera estresse. O tempo decorrido faz com que os nervos fiquem à flor da pele, mas a palavra de Deus, e nós temos que viver a palavra de Deus, nos ensina. Salmo 40, versículo 1. Há uma versão que diz: depositei toda minha esperança, toda a minha confiança. Há outras que dizem, e está aí, esperei com paciência pelo Senhor, e aí Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperar, sim, esperar. O Salmo 40 é lindo, porque todo ele vem mostrando como a voz passiva cabe perfeitamente nesse processo. Quem está em reabilitação não é ativo, quem está em reabilitação é passivo. É Deus que toma pela mão, é Deus que move, é o Espírito que faz a obra. E aí você vai ver, e aí Ele tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo, Ele me firmou os pés sobre uma rocha. Precisamos aprender a esperar. Esperar. No ritmo frenético que estamos, parece um contrassenso colocar essa expressão para nossa meditação. O que isso tem a ver com propósito? Você vai entender. Espere. Aguarde. Fique tranquilo, é um treino aqui hoje. É um treino. Aqui começa um estágio. Parece que é difícil a pessoa se entregar à prática da espera. E há versículos na Bíblia que me chamam a atenção. Salmo 27, alguém pode colocar o último versículo, 14. Ali o salmista, ele vai colocar no último verso, olha só como começa o verso. Tem um pacote, parece que tem um envelope. Tinha muita gente nas igrejas que, eu tenho um anjo entregando o envelope. A palavra de Deus é um envelope para nós. E essa mensagem, essa poesia está envelopada. E o envelope está lá escrito, iniciando: espera no Senhor. E aí tem o conteúdo do meio: anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Tem algumas versões: seja forte, coragem, porque esperar não é fácil não, exige coragem. Exige coragem. E aí ele termina dizendo de novo: há uma repetição. E quando ocorre uma repetição na palavra de Deus, é o Espírito Santo dizendo: presta atenção, está repetido para ajudar a memória esquecida de vocês, para vocês estarem atentos. Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor. Eu estou transitando na veranda que o Espírito Santo colocou. E é aqui justamente que muitos falham. Os tempos de espera geralmente são longos. Às vezes há o fator psicológico do tempo, mas geralmente são tempos longos. E aí,
o que a gente deve fazer? A recomendação apostólica continua, você entendendo ou não. Sendo a geração Z, já mudou a geração Z, que eu nem sei, já está na outra? Hã? É a Z, estão na Z. Sendo a geração Z ou não, continua a palavra de Deus. E o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Não tem escapatória. Eu vou esperar até quando? Aí já até desanimou alguns aqui. Tenho que esperar até quando? A minha vitória? Não, é até a vinda do Senhor. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Aleluia! Temos que aprender que há um intervalo entre a oração e resposta. Tem gente que está orando e já quer resposta imediata, mas tem um intervalo. Há um intervalo entre o arrependimento e a paz. Tem um intervalo. Há uma pausa entre o trabalho e o resultado. Há uma espera entre a semeadura e a colheita. O que eu faço? Foi cantado aqui: louve até ele responder. Tem um intervalo. Estamos falando de espera, mas cuidado, essa espera aqui não é uma espera inativa. Não é aquele tipo de espera que gera paralisia, que a pessoa fica em casa e não faz nada, e não anda, e não caminha, e não ora, e não louva. Não, esse tipo de espera aqui não é uma espera inerte. E novamente o apóstolo, agora Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, vai dizer como tem que ser essa espera. E ele vai dizer assim, ó: a graça de Deus nos ensina. E aí vai dizer como nós devemos aguardar: a renunciar à impiedade, dizer não à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Está aqui como nós devemos esperar: praticando a justiça, vivendo de forma piedosa, se afastando das paixões mundanas que querem nos tirar do foco do nosso Senhor, renunciando toda forma de impiedade, até a religiosa. É essa forma de espera. Que espera produtiva, hein? Que espera boa. Mas somos criaturas impacientes. Parece que todo mundo hoje tem diagnóstico de TDAH. Em alguma medida. Tem gente até que pede: será que eu tenho? Queria ter essa. Ou é atenção, os sintomas do déficit de atenção, ainda mais para as coisas espirituais. As pessoas fazem tudo lá fora, dominam o seu trabalho com maestria, e aí chega em casa e não sabe fazer o culto doméstico. Fica sem jeito de fazer o culto. É só perguntar ao pastor Paulo, tem os obreiros da igreja, nosso irmão Benjamin, eles vão ensinar você como fazer. Mas parece que aí, para as coisas espirituais, a nossa mente divaga, dá vontade de dormir, ou a hiperatividade. A gente não sossega, não fica tranquilo, temos dificuldade para sossegar, mesmo na hora do sono. Muitos não conseguem desligar. São sonhos angustiantes que chegam, insônia, preocupações, tudo isso impede a quietude e o repouso. Meus irmãos, não permitam que as incertezas ou
o aparente silêncio de Deus atrapalhe a espera. Porque eu pergunto a vocês, quem nele esperou e ficou confundido? Quem nele esperou e se decepcionou? Salmo 25, o irmão, se puder colocar, Salmo 25, versículo 3, só a parte A. E eu já vou ler aqui, daqui a pouquinho você acompanha. Nenhum dos que esperam nele ficará decepcionado, ou nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Aleluia! Ah, mas eu conheço alguém que se frustrou. Então não esperou no Senhor, esperou na religião, esperou no homem, esperou no braço da carne. Jeremias disse: maldito o homem que confia na carne e que faz do braço a sua esperança. Será como a tamargueira plantada no deserto, não verá vir bem algum. Morará nos lugares secos e inabitados, mas bem-aventurado o varão que confia no Senhor, que espera no Senhor, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, estende as suas raízes para as águas e não receia o tempo da sequidão, porque mesmo na sequidão não deixa de dar o fruto. Nenhum dos que nele esperam ficam decepcionados. E para você ver até onde a palavra de Deus vai, irmãos, Deus é radical, Ele é extremo, Ele é extremo. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, João começa a ver a abertura do 5º selo. E ele vai dizer: o anjo abriu o 5º selo, e eu vi as almas daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Está aí na tela, você pode acompanhar, versículo 10. Então eles clamavam. O que eles faziam debaixo do altar? Clamavam: até quando? Olha que impaciência, até depois de morto a gente é impaciente. Eu pensei que só era um problema do corpo, é da alma humana mesmo, que eles já estão desencarnados, mas estão lá. Até quando? Ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. E olha que preciosidade, o 11, por gentileza. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito: esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos, que também serão mortos, como vocês, por causa da palavra e do testemunho do Evangelho. Passará o céu e a terra, mas essa palavra jamais passará. Nenhum dos que nele esperam ficará confundido. Até depois de morto, a palavra vai alcançar e vai dizer: espera mais um tanto. A UTI de Deus é um lugar de morte para o ego. É um lugar de morte. Isaías vai dizer ainda, 30:15, olha onde está o segredo da vitória. As pessoas não querem, as pessoas querem agitação, as pessoas querem correria. Já vou falar de uma correria boa, mas essa não é boa. A correria que o pessoal quer hoje em dia gera doença. Veja o que Isaías vai dizer, 30:15, no arrependimento e no descanso. Está ali a parte B. Eu vou ler tudo, já que está ali no quadro, para facilitar. Irmãos, a palavra de Deus aberta, você está meditando.
meditando hoje, aproveitando aqui a festa dos jovens, vamos meditar na palavra. Meditar isso, é ir nos pedaços do versículo do texto e se debruçar, que quer esperar no Senhor, e a gente vai, isso é meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que vai à igreja hoje e sabe o número do sapato do pregador, sabe aonde ele vai, quanto ele ganha, porque é testemunho pessoal que é contado. Ninguém está aqui para saber nada do homem, a gente está aqui para saber do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. É Ele que alimenta e fortalece a nossa vida. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança, na espera, confiança a gente já viu, a espera, está o seu vigor. O triste é o finalzinho do versículo que eu não entendo, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. As pessoas querem dar conta no seu braço, a força, e rejeitam o agir de Deus. Eu prefiro que o Senhor faça. Desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Oh, que doce experiência quando a espera. Na espera a nossa fé é revigorada. Quando chegamos naquele ponto que paramos de reclamar e suportamos toda a provação permitida com adoração e louvor. É o melhor momento, é quando a gente tira a reclamação da boca e só louva. Tornemos a imagem trazida pelo texto. Os jovens, símbolo de força e vigor, se cansam, ficam extenuados, tropeçam e caem. Deus não trabalha com força humana. Por que esperar para você aprender? Deus não trabalha com a força humana. Se formos com nossas forças, desfaleceremos e cairemos. Portanto, Paulo vai dizer, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. E o texto que nós lemos, você viu, ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus trabalha na fraqueza. Eu ouvi um testemunho de um pastor norte-americano, o pastor Paulo, muito interessante. Ele assumiu a igreja por volta de 30 anos de idade e tinha um problema. Ele era muito tímido, um homem muito introspectivo, mas foi esse que o Senhor colocou para presidir uma igreja. E de repente ele recebeu um convite para falar de Jesus para um oficial. E ele se preparou com sua esposa, marcaram com o oficial de ir para falar com ele algumas coisas sobre o evangelho. E o oficial o recebeu e ele chegou. Assim que chegou na casa, a esposa dele foi com a esposa do oficial para a cozinha para terminar os preparativos, e ele ficou fazendo sala com o oficial, e ele começou a olhar os certificados na parede do oficial, e ele começou a ficar muito nervoso. Nossa, quanto certificado! O que eu vou dizer para esse oficial? E ele começou a tremer e teve uma crise de ansiedade na sala do oficial. E o oficial está ali, está olhando ele transpirando frio e ficando pálido. E o oficial diz, você está bem? Você está passando mal? E aí ele vai dizer, eu acho que eu vou ter um infarto aqui. Acho que eu vou infartar. E aí o oficial colocou ele deitado e começou a lhe fazer uma massagem, alguma coisa para acalmá-lo. E resumo da história, ele foi embora, não jantou e não falou de Jesus, e no carro ele ia, Senhor, eu vim aqui para falar de Jesus, mas minha timidez, a crise de ansiedade atrapalhou. Mal sabia que Deus opera na nossa fraqueza. Terminou o final de semana, o oficial foi para o trabalho. Ele nunca tinha se reunido com os oficiais cristãos do seu batalhão, mas naquele dia ele resolveu procurar os oficiais
do seu batalhão que eram cristãos, e ele chegou para um e disse: olha, eu queria conversar com você. Ele disse: pois não, o que você quer, colega? E ele disse: foi na minha casa um pastor, e ele me falaria alguma coisa, mas ele passou mal, e eu não sei o que ele tinha para me dizer. Você sabe o que ele queria me dizer? E aí ele disse: eu sei o que o pastor queria te dizer, e sentou com ele e falou de Jesus com ele. Em uma semana, esse oficial levantou a mão e também entregou a vida para Jesus. Ora, Deus usou aquela fraqueza, aquela crise de ansiedade. Deus não desperdiça os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Ele usa com abundância tudo que é fraqueza, para que o poder dele se exalte na nossa fraqueza, na nossa insignificância. Por isso nós devemos esperar. Não confie em você. Não confie em você, confie no Senhor. Esperar aqui é confiar no Senhor. A palavra hebraica, vamos para renovar, eu vou começar a correr. A palavra hebraica para renovar também é mudar, alterar, reviver, florescer. Seremos pessoas mudadas. A palavra muda. A palavra de Deus transforma. Porque não é palavra humana, é a palavra de Cristo. E o texto vai dizer que, se começarmos a obedecer a palavra, os que esperam no Senhor, não é quem está se fadigando, não é quem está apressado, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu vejo que há um vigor triplo, oh glória! Talvez um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo. Louvado seja a Santíssima Trindade. Subirão com asas como águias. Êxodo 19:4. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, do nosso sol da justiça, mais sentimos essa luz e calor. Os filhos de Deus são ensinados a buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tiago dirá: todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, vindo do Pai das luzes, e nele não há mudança e sombra nenhuma de variação. Após aprenderem que não tem nenhuma força, poderão voar, mas só poderão voar depois que aprenderem que não tem força nenhuma. Então, quais são as asas que levarão agora os servos de Deus para as alturas? E vendo o contexto dessa passagem, eu acredito que as asas para equilibrar o voo é humildade e confiança. Essas são as asas que fazem os servos de Deus subirem cada vez mais alto. Talvez um hino da harpa ajude e corrobore com esse pensamento. O 126, há uma estrofe que diz: quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas, ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória de ter, você já viu que não pode, é o Senhor que pode. Você já viu que você não faz, é o Senhor que faz. Você já viu que não é você que opera, é o Senhor que opera. Então mantenha as asas da humildade e da confiança. Não perca. Tem muita gente hoje que perdeu. Eu recordo de um outro episódio engraçado, um pastor muito humilde, e a sua comunidade, vendo a humildade do pastor, resolveu presenteá-lo. Nosso pastor é tão humilde. E aí fizeram uma medalha e deram num culto para ele de surpresa. Honra ao mérito, à humildade. E aí o pastor ganhou aquela medalha, ficou feliz da vida. Um mês depois, a igreja está confiscando a medalha do pastor, porque ele só queria andar com a medalha. Perdeu a humildade. Um antigo da patrística vai dizer que humildade é uma virtude, é uma daquelas que quem tem não pode saber que tem, porque no dia que souber que tem, deixará de tê-la. Então mantenha as asas da humilhação.
Mantenha as asas da confiança do Senhor. São essas que fazem a igreja voar mais alto e que nos levam nas alturas santas. Essas asas mantêm a aerodinâmica equilibrada e perfeita. Cuidado para não se esborrachar no chão. Segundo vigor, correrão e não se cansarão. Correr, prontidão, progresso. Quando conhecemos a vontade do Senhor e o que Ele designou para fazer, aí a gente pode correr. Se você não sabe o que Deus tem para fazer, você aguarda conforme a recomendação de Paulo, que nós já lemos aqui para Tito. Mas se você sabe o que você tem para fazer, e tem gente que sabe, porque Deus já falou para você, por que você ainda está parado? É correr para fazer. Abraão recebeu 3 pessoas em sua tenda, uma delas era o Senhor. Está lá escrito em Gênesis capítulo 18, versículos 6 e 7, está escrito assim: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa. Olha, apressadamente ele foi à tenda e disse para sua esposa: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que também se apressou em prepará-lo. Alguns dizem, correr é na fase jovem. De repente esse versículo diga as fases da vida que vai decaindo, mas só que o texto vai dizer que Abraão era idoso e correu. Irmão, você que está idoso aqui, cuidado, não é literal aqui não, vai mais devagar mesmo, cuidado, tá? Mas é na questão espiritual. Apressa-te, queiras logo responder: eis-me aqui, Senhor. Outro que correu na Bíblia, está lá em Samuel, capítulo 17, 48. Quando o filisteu, 1 Samuel, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Ou seja, quando o gigante aparecer, é para fugir? Não, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Corra para enfrentar. E há um hino que corrobora também, que fortalece esse pensar, 212. Dá-te pressa, não é devagar, dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, é no lugar mais difícil, e peleja contra o vil tentador. Tá bonito o refrão: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Então, para a peleja, velocidade, agilidade, rapidez para vencer o tentador. Ele já deu a armadura para você. Esse é o teu propósito. És soldado combatente do Senhor, és soldado de Deus. Aleluia. Atos 8, 29 e 30. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu
para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: você entende o que você está lendo? Então correr para evangelizar, correr para fazer missão, correr para levar o evangelho a tempo e fora de tempo. É aqui que nós temos que nos preparar para correr. E o terceiro vigor: andarão e não desmaiarão. Nem sempre podemos desfrutar de um progresso rápido. A vida tem colinas, tem montanhas, tem vales. A geografia da vida é acidental e muitas das vezes exige uma marcha, manter uma caminhada tranquila e sustentada, dia após dia, nas coisas comuns da vida. Pode ser mais difícil levantar todo dia e olhar a casa e olhar as coisas ao redor, mas é essa marcha, é para essa caminhada que o Senhor te chama, para o dia a dia, para o cotidiano. A caminhada no deserto durou 40 anos, é o dia a dia, é o cotidiano, mas marche, diga aos filhos de Israel que marchem, aleluia. Quem só tem poder para dar? O Criador. Aquele que tem todo o poder está entre nós. Ele disse: vos dou poder, vos dou poder, vos dou poder, vos dou poder, aleluia. Ó fracos, eu estou nessa fileira, ó fracos, porque ele trabalha com os fracos, ele dá força ao cansado, ao fraco. Ó, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É poder para realizar o que é bom. Não nos cansemos, irmãos, de fazer o bem. E eu encerro essa mensagem com o último conselho para a sua caminhada. A gente está no último vigor, já vimos voar, já vimos correr, e para fechar a caminhada, caminhe com Jesus. Caminhe com Jesus. Segundo conselho: ande apoiado em Jesus. Terceiro conselho: caminhe olhando para Jesus. Quarto conselho: caminhe em direção a Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.